Quando a gente ouve a expressão "o dia do Senhor", o que vem à cabeça? Para muita gente são aquelas cenas de filme, sabe? Um evento apocalíptico global que ainda está para acontecer. Mas e se o significado original dessa frase, lá na boca dos profetas e dos apóstolos, fosse sobre algo bem diferente? Algo que, na verdade, já ficou para trás na história. Essa é a grande questão que a gente vai explorar agora. Será que o dia do Senhor fala da destruição literal do planeta, ou será que aponta para o fim de um período, de uma era histórica e religiosa muito específica? Bom, vamos mergulhar nisso para entender melhor. Para a gente decifrar como esse termo é usado no Novo Testamento, a primeira parada tem que ser o Antigo Testamento. É lá que a gente encontra um padrão, sabe? Uma forma consistente e, olha, bem clara de como essa expressão era usada pelos profetas. Dá uma olhada nesse primeiro exemplo, lá em Isaías. O profeta está falando do dia do Senhor, mas o contexto é super específico. A queda do Império da Babilônia. Não tem nada a ver com o fim do planeta, e sim com o fim de uma nação poderosa daquela época. E o padrão se repete. Aqui em Ezequiel, a mesmíssima frase é usada para falar do juízo sobre outra nação, o Egito. De novo, é um evento histórico, localizado e que estava prestes a acontecer para aquela geração. Isso reforça que a ideia não era o fim do mundo. Então, o ponto principal é este. No Antigo Testamento, o dia do Senhor era quase um código profético. Significava uma intervenção de Deus na história para julgar uma nação, para derrubar um governo. Era um dia de escuridão, de juízo, seja para os inimigos de Deus ou para o seu próprio povo quando era infiel. Ok, com esse padrão bem claro na nossa mente, vamos avançar no tempo. Vamos lá para o Novo Testamento, ver como Jesus e os apóstolos pegaram essa expressão, que já era conhecida, e aplicaram a um evento que estava para acontecer na época deles. E aqui está uma das chaves para destravar tudo isso. O próprio Jesus, quando profetizou sobre um grande juízo, ele deu um prazo bem claro. Esta geração. Isso âncora a profecia ali bem no primeiro século, na época das pessoas que estavam ouvindo ele falar. E o que é bem interessante é que os líderes da igreja primitiva ecoaram essa urgência. Pedro, lá no dia de Pentecostes, cita o profeta Joel e aplica aquilo diretamente ao tempo deles. Paulo também avisa aos Tessalonicenses que aquele dia ia chegar logo. A expectativa era de algo iminente, não para um futuro de milhares de anos. Certo, se o evento estava próximo e tinha um alvo, qual era esse alvo? Bom, segundo essa interpretação, o alvo era a cidade de Jerusalém. E mais importante ainda, o fim de todo o sistema religioso da antiga aliança, que girava em torno do templo e de seus rituais. Ok, mas e a linguagem usada? Aquela coisa do sol escurecendo, das estrelas caindo, dos céus sendo abalados. Isso não soa exatamente como o fim do universo? Então, é aqui que a gente precisa entender como funciona a linguagem dos profetas. Essa linguagem super dramática não era literal. Era, na verdade, uma metáfora bem comum que os profetas usavam para descrever a queda de nações e governos. O mesmo Isaías, que a gente viu, usou essa imagem das estrelas caindo para falar da queda da Babilônia. Era tipo um jargão profético para um colapso político e social. A mesma lógica vale para a expressão céus e terra passando. Não estava se referindo ao nosso planeta. Naquele contexto, os céus e a terra do mundo judaico eram o templo e a lei, o centro do universo religioso deles. A passagem disso significava o fim daquela antiga ordem da aliança. E tudo isso, toda essa linha de raciocínio, nos leva a um ano bem específico, o ano 70 depois de Cristo. Foi nesse ano que os exércitos romanos, depois de um cerco terrível, invadiram Jerusalém, destruíram a cidade e queimaram o templo até não sobrar pedra sobre pedra. Exatamente como Jesus havia profetizado que aconteceria. A destruição do templo foi muito mais do que um evento militar. Foi um verdadeiro terremoto teológico. Marcou o fim, de forma visível e definitiva, de uma era e a consolidação de uma nova. E essa tabela aqui ajuda a gente a ver o tamanho dessa mudança. De um lado, na antiga aliança, a adoração precisava de um lugar físico, o templo. Já na nova aliança, os próprios seguidores de Cristo se tornam o templo. Na antiga, eram necessários sacrifícios de animais o tempo todo. Na nova, o sacrifício de Cristo foi um só, perfeito e final. A queda do templo não só encerrou o sistema antigo, como tornou impossível continuar praticando-o, consolidando de vez a nova realidade. Beleza, mas se o dia do Senhor, profetizado no Novo Testamento, já aconteceu, e daí? Qual a aplicação prática disso para a gente, hoje? Como isso muda a nossa perspectiva?
Bom, significa que a grande transição já foi concluída. De acordo com essa visão, não estamos mais esperando um juízo para acabar com a antiga aliança, nós já vivemos na realidade da nova. Isso quer dizer viver um descanso espiritual. Entender que cada um que crê é um templo do Espírito e aproveitar a certeza da salvação num reino que já está aqui. No fim das contas, o dia do Senhor lá do ano 70 se torna um testemunho histórico muito poderoso. É um lembrete de que as promessas e os avisos de Deus se cumprem e que o reino de Cristo foi estabelecido de forma definitiva na história. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se esse grande dia do Senhor, que tanta gente ainda espera, na verdade já é parte da história, como isso deveria mudar nossa visão sobre o futuro? Talvez o foco mude, de uma esperança ansiosa pelo fim do mundo para uma vida mais plena na realidade de um começo que já foi inaugurado.